Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Troca de Ideias com o professor Mário Beni. Hoje é dia 9 de agosto de 2022, inverno brasileiro, em São Paulo, garoa, frio. Estou sabendo que lá em Santa Catarina está chovendo também e está frio. Enfim, esse é o nosso Brasil nas suas diversidades. Pessoal, só lembrando, nós estamos no mês de agosto e comemoraremos no próximo dia 11 o segundo aniversário do programa Troca de Ideias. E no programa da semana que vem nós teremos convidados especiais para estarem com o professor Mário Beni, questionarem o professor Mário Beni. Teremos uma live um pouco diferente na semana que vem. Não percam, vai ser bem interessante. O nosso convidado de hoje, professor doutor Nilson Ivo Ladvig. Ele é graduado em Geografia e licenciado em bacharelado e licenciatura pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Engenharia Civil pela mesma Universidade de Santa Catarina. Foi professor pesquisador do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade do Extremo Sul Catarinense. Tem experiência na área de Engenharia de Agrimensura e Geografia, com ênfase em fotogrametria e sensoriamento remoto, Sistema de Informação Geográfica, Planejamento Regional e Urbano, atuando principalmente nos seguintes temas: desenvolvimento regional sustentável, cadastro técnico multifinalitário e planejamento sustentável em turismo. E é também pesquisador da FAPESC. Tema de hoje, planejamento e gestão de território. Professor Nilson, seja muito bem-vindo. Professor Mário, é com o senhor. Boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos a esse espaço de convergência, de ideação e de compartilhamento. Eu tenho um grande prazer de receber hoje no site e na live o professor Nilson Ladvig, meu companheiro de muitos anos, não vou dizer quantos, mas eu lecionava na Universidade de Caxias do Sul e na Univale, e trocamos em diversas oportunidades os nossos conhecimentos. Ele que é um expert em geoprocessamento, enfim, tem um currículo e uma experiência vastíssima nessa área. Então, quando a gente fala em planejamento e gestão do território, os efeitos positivos que isso provoca no desenvolvimento e no planejamento regional endógeno, né, dependem da incorporação desse território socialmente organizado, da capacidade das populações locais de agir com criatividade a partir da produção de conhecimento e das inovações geradas pelo seu tecido produtivo. A construção de ambientes inovadores e criativos estará diretamente relacionada aos movimentos, aos grupos locais, quando perceberem e percebem as diversas maneiras de se produzir e reproduzir o desenvolvimento a partir de relevantes papéis de cada grupo no conjunto do território e da sociedade. Então, é nesse sentido que a comunidade, como um agrupamento de pessoas,
que vivem numa região, numa determinada região, tem por característica, eu diria, essencial, uma forte coesão baseada no consenso espontâneo de seus integrantes. E também traduz por atitudes de cooperação em face de interesse e aspirações comuns, e pode, assim, vir a se transformar num público dos mais importantes para as atividades das relações públicas, do turismo, do planejamento regional, do desenvolvimento sustentável. Então, o modelo de gestão participativa pode trabalhar em prol da integração entre as diversas esferas de decisores, como também de pesquisadores, e também na democratização da informação e dos dados para permitir a construção de uma nova forma de agir, fora dos velhos paradigmas do assistencialismo, do paternalismo, utilizando, em vez disso, um planejamento rigorosamente participativo, integrado e, mais importante, convergente aos anseios da população, sendo um multiplicador de conhecimentos. E também de histórias e de identidades locais. A teoria dos clusters tem defendido o aproveitamento dessas concentrações emergentes de empresas como marco de estímulo ao desenvolvimento econômico sustentável de regiões com configurações de cooperação produtiva. Quais seriam os objetivos principais do cluster de turismo? Veja, o Ministério do Turismo desenvolveu o programa de regionalização do turismo, chegou a 347 regiões turísticas no país. Então, qual é o objetivo agora? É transformar estas regiões turísticas num processo de clusterização, não é? Ou seja, na mobilização social e na participação comunitária, fomentando aí o desenvolvimento do turismo sustentável, incrementando a competitividade e a atratividade por meio de uma articulação entre a iniciativa privada, a administração pública e a sociedade civil organizada. A gestão participativa configurando uma integração entre as diversas esferas em que atuam os agentes decisores, um planejamento participativo de ações visando incrementar a atratividade, o marketing, a produtividade e gestão convergente com as ausências da população local e multiplicação da cultura, da identidade cultural. Uma democratização da informação, a construção colaborativa e solidária de um planejamento estratégico com participação comunitária e empoderamento social, a identificação, motivação e formação de empreendedores potenciais ou já operantes, formais ou informais, individuais ou coletivos. Novas oportunidades de negócios que agreguem valor às matérias-primas ou produções existentes. A identificação e a caracterização dos principais atores sociais e agentes institucionais da cadeia produtiva do turismo, para que as experiências possam ser bem estruturadas e comunicadas. Então, é necessário
a implementação das diretrizes de planejamento e regionalização e, consequentemente, da clusterização dos destinos turísticos. Regionalizar é romper as barreiras territoriais, políticas, econômicas, entre diferentes áreas que possam ser trabalhadas em conjunto com a estruturação de uma oferta de experiências turísticas diferenciadas e focadas nas necessidades mais individualizadas, para que ela possa acontecer. E deve ser acompanhada desse processo de clusterização do destino, na qual as empresas e pessoas estabelecem fortes redes de relacionamento interpessoal e interorganizacional, e essa rede vai conferir uma identidade ou uma clusterização horizontal, com baixo custo de produção, sendo capazes de um aumento e alcance da comunicação do destino. E também organizar o mercado de consumidores geograficamente mais distantes, e aí, então, teríamos uma clusterização expandida. Então, diante do número muito grande de envolvidos, capazes de influenciar o resultado de seus destinos turísticos saturados, podem ser mais bem compreendidos dentro de um sistema adaptativo complexo, com um controle desse processo e que tende a ser altamente disperso, com qualquer comportamento coerente de tais sistemas emergindo a partir da competitividade e da cooperação e da competição entre seus diferentes agentes. É claro que, para que tudo isso aconteça, há necessidade de uma gestão. Não é? Então, claro, na Europa, começando nos países nórdicos, foram criadas há uns 20 anos as DMOs, Destination Manager Organizations. Hoje, no Brasil, nós temos a correspondência dessas DMOs nas IGRs. As IGRs, que são instâncias de controle vital para os clusters de turismo, ou instâncias de governança regionais. A estrutura e a habilidade da base de muitas dessas DMOs, ou IGRs, é suportar o destacado desenvolvimento para conciliar mudanças rígidas, presumidas ou não, e se beneficiar de outras novas oportunidades. Organizações como essas que têm suportados diferentes funções tradicionais de atingimento de metas, como publicidade, promoção, informações úteis e desenvolvimento de canais de distribuição e serviços, os quais, como retorno, que tem suprido o relacionamento em direção a uma comunidade que deve permanente renovar seus esforços de manutenção e inovação, desde a base até o ápice. É importante destacar que as DMOs, ou IGRs, constituem instrumentos de gerenciamento, monitoramento, avaliação e controle frente às empresas que constituem uma rede de produção local ou regional, porém não substitui a governança do cluster,
de turismo. Esta última auxilia decisivamente pelas primeiras na avaliação do desempenho socioeconômico e produtivo de suas áreas de jurisdição político-institucional. Portanto, o nosso entrevistado de hoje, professor Dr. Nilson Ladwig, é um expert em geoprocessamento, em planejamento regional e desenvolvimento sustentável, que vai nos dar uma visão holística desse trabalho tão importante para o desenvolvimento do turismo no nosso país. Nilson, a palavra está com você. Obrigado, professor Beni, obrigado pelo convite. Lembro que quando eu coordenava, junto com o professor Rogério, aqui na Unisul, o campus norte da ilha, nós tínhamos um evento chamado Seminário Interdisciplinar, que reunia os cursos de administração, turismo e relações internacionais. E numa dessas edições do evento, o professor veio, palestrou, e nós discutimos e acabamos comendo uma ostra lá em Santo Antônio de Lisboa. Muito boa. Muito bom. Eu posso colocar direto aqui, vamos ver se vai aparecer. A Gislaine disse que vai me dar um auxílio. Isso, obrigado, Gislaine. O que eu vou contar para vocês não é novidade, tá? Então, o que o professor até agora explanou, ela também está dentro da minha concepção do que é planejamento e gestão de território. Então, eu só vou aí dar as minhas contribuições. Professor, se você quiser interromper durante uma outra fala, não tem problema. Não, fale à vontade, e depois, se houver alguma pergunta, eu faço. Tá bom. Eu queria trazer para vocês algumas premissas com relação a planejamento. Eu acredito muito na abordagem de planejamento integrado. E o professor ainda colocou, integrado e participativo. Beleza. Mas a participação ainda é um exercício que a gente vai ter que fazer. Estamos assim... eu estou muito preocupado com essa questão da falta de participação nessa questão de ações realmente de planejamento. Então, é um exercício que tem que ser feito e, aos poucos, talvez ele vá criando corpo e se estruturando. Nós falamos em regiões, nós falamos em municípios e falamos aí nessas estratégias de aditamento ou de desenvolvimento, tá? De base econômica, social, cultural, ambiental e institucional, alinhados a quê? Aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aí alguém pode dizer, bom, esse é um discurso. Não, discurso não é. Enquanto eles estiverem sendo vislumbrados, então a gente está trabalhando no atingimento deles. Então não é utopia. A gente está trabalhando nessa direção. Uma questão extremamente importante é hoje nós reconhecermos que não existe mais essa separação de urbano e rural. Tá? Essa percepção de que esses espaços eles ainda existem não é mais verdadeiro, porque nós temos, tanto nas áreas rurais, como nas áreas urbanas, os mesmos ou muito próximos graus de urbanidade. Então, essa aproximação que tem do rural com o urbano e vice-versa, a gente tem que entender, porque isso, na verdade, vai nos levar um pouquinho, vai nos mostrar uma abordagem diferenciada do que a gente fazia no passado. O professor também falou aí nos esforços coletivos. E o nosso passo agora é pensar, ou pensando em uma metodologia de planejamento e gestão territorial que seja mais inovadora. Então, aproveitando aquilo que a gente já trabalhou e tentar, de alguma forma, buscar
metodologias que possam nos apontar as potencialidades e as fragilidades desses territórios e o mais importante, apontar quais são as vocações deste território. Esse é um passo extremamente importante. Então, se a gente for ver uma leitura, fazer uma leitura das escolas de planejamento, a gente tem lá a Escola Cepalina e tem também o Programa Regional de Desenvolvimento do Nordeste, que é a antiga Sudene, que nós temos assim bastante literatura na língua portuguesa e voltado também aqui para questões da própria América Latina. Se a gente for ver nas entrelinhas dessas escolas, a gente vai ver que lá na Escola Cepalina, ela dá muita ênfase para a questão da equidade e da competitividade desses territórios. Diferente do que o Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste traz. Então, ela trabalha com um número maior de eixos estratégicos e a articulação ela se dá muito nas regiões intermediárias, porque agora tem aquela questão, mudou um pouco essa nomenclatura de regionalização no Brasil. Nós temos temos as grandes regiões intermediárias e as imediatas. Tá? Então, eu acho que hoje a ênfase em termos de desenvolvimento territorial, trabalhando a questão de apontar fragilidades, potencialidades e vocações, tem que estar voltado para as regiões imediatas, diferente do que o desenvolvimento Nordeste, que trabalha mais com as regiões intermediárias. Ou seja, são territórios muito maiores. Vendo o turismo, eu sempre eu sugiro que as pessoas, na verdade, vão de encontro às regiões imediatas, que são as micro-regiões dentro das regiões intermediárias, ou as antigas micro-regiões. Então, olhando a Escola Cepalina, olhando o trabalho que o PRNDF faz, ou olhando um pouquinho a metodologia de gestão integral do território, que é bastante desenvolvida lá em Portugal, com o professor Osterbeck e alguns outros pesquisadores ligados à Escola Politécnica de Tomar e também a um grupo de pesquisadores da Unesco, eles desenvolveram uma metodologia de planejamento e gestão muito consistente, mas com uma ênfase muito forte na questão do valor da cultura, dentro dos princípios de sustentabilidade. Ela tem uma abordagem um pouquinho mais multissetorial e multidisciplinar, se comparada com as outras abordagens ou as outras escolas que eu estou colocando aqui. Tá? Então, tirando a lição de tudo isso, a minha sugestão é que a gente trabalhe com 3 eixos estratégicos em termos de planejamento e gestão de território, que seria competitividade, cidadania e equidade. Então, uma vez que eu consigo definir e olhar esses 3 eixos estratégicos, que é uma mescla da que a Escola Cepalina trabalha, do que nós temos no Gestão Integral do Território, que nós temos, em parte, também no Programa de Regionalização do Nordeste, esses eixos estratégicos, eles são bons, acredito eu, para trabalhar regiões imediatas e municípios. Como que se dá isso? Então, o que, na verdade, eu compreendo como sendo competitividade? Então, essa competitividade, ela gira em torno de quê? De envolver os diversos setores da sociedade, sejam eles de poder público, iniciativa privada e de outros setores organizados. Então, é a participação dentro do processo e passa por 2 momentos. Primeiro, de avaliar indicadores de educação, formação técnica e qualificação. Você não desenvolve turismo se você não tiver formação técnica e qualificação. E avaliar o desempenho dos setores produtivos dentro desses territórios.
Com relação à educação, a CEPAL ela faz muito essa recomendação, e ela afirma que a estratégia, a educação e o conhecimento são peça-chave para a transformação produtiva, que traga equidade, considerando aí os fatores indispensáveis à promoção do desenvolvimento da região, mediante aí, então, uma aplicação de um conjunto coerente de políticas públicas. Então, esse é o nosso primeiro eixo estratégico. O segundo eixo estratégico, cidadania. A gente começa a fazer uma reflexão, o que realmente compreende cidadania dentro do processo de planejamento e gestão de território. Ele é o momento de construir a possibilidade das pessoas desfrutarem condições de igualdade real das oportunidades e dos benefícios da sociedade. E a construção dessa cidadania moderna é responsabilidade de um processo educacional. Eu faço um parêntese aqui, professor, porque é sempre um anseio que eu tive quando trabalhei no curso de turismo, na graduação, que é a falta de geografia nos cursos de planejamento de turismo. Falta 3 disciplinas. Uma é planejamento regional e urbano, que eu acho que precisa trabalhar mais esses conceitos. Um outro momento é um momento de você trabalhar um pouquinho do que nós chamamos de leitura e interpretação de mapeamento temático e também elaboração. Ou seja, muitas das informações do turismo são espacializadas, mas esses profissionais, na verdade, eles não conseguem dar conta da leitura e da interpretação dessas informações. Perfeito. E um outro momento agora, com o advento de novas tecnologias, principalmente as tecnologias conhecido na linguagem mais comum de drones, que são os RPAs, que são os equipamentos remotamente pilotados e assim por diante. Na concepção, ou na tomada de imagens, e essas imagens utilizadas para divulgação, principalmente por parte de sites e de portais de turismo e assim por diante. Essas imagens elas têm que ter um mínimo de controle, ou de correção, melhor dizendo, com relação à escala e localização da onde elas são tomadas. Então, precisaria também, dentro dos cursos de turismo, uma disciplina, princípios de análise de imagem, alguma coisa nesse sentido, que não precisa entrar dentro de fotogrametria e sensoriamento remoto. Longe disso, tá? Isso deixa para as engenharias. Mas esse sabe, mostrar um pouquinho isso. Isso seria importante em termos de grade curricular, para que a gente possa compreender um pouquinho mais esses conceitos de urbanização, de urbanidade, de região, de regionalização e assim por diante. Então, o eixo estratégico aqui da cidadania, ele tem como objetivo maior aumentar a capacitação profissional e a consequente preparação para a conquista desse desenvolvimento econômico e social que está sendo construído de forma integrada. Então, nós não podemos deixar as pessoas excluídas, e precisa desse processo de exercício da cidadania dentro do que nós chamamos de desenvolvimento econômico e social. E a equidade é criar igualdade de oportunidade de acesso ao emprego, renda e serviço. Isso é extremamente importante, sabe? Porque fazer com que esses serviços comunitários se desenvolvam e que esses serviços estejam disponíveis para essa população que está aí carente,
muitas vezes, nesses municípios, por não conseguir acessar esse momento de, sabe, que a gente está atravessando de um desemprego bastante significativo em todas as regiões do Brasil, estados e assim por diante. Eu não tenho aqui uma fórmula pronta. Tá? É uma, sabe, a gente vai fazendo aqui na verdade, uma interlocução para chegar num denominador comum. Então, essa reflexão, ela deve ser feita por todos, para que a gente um dia possa chegar aqui num programa ou traçar estratégias que possam resolver o problema dos excluídos nesses municípios que estão muito carentes com IDH baixo. Tá? E que o turismo possa, de alguma forma, talvez, ajudar nesse processo. Bom, dentro dos 3 eixos estratégicos que a gente traça para planejamento e desenvolvimento de território, eu falo também em nome de alguns outros pesquisadores, 4 dimensões. Trabalha-se a dimensão econômica, institucional e estrutural, sociocultural e a dimensão ambiental. Se eu for elencar aqui as ODS, elas começam a ficar elencadas em cada uma dessas dimensões. Na dimensão econômica, realizar um diagnóstico das regiões intermediárias imediatas do município é o primeiro passo. Isso vai nos alinhar às ODS 2, 8 e 9. Para fazer isso, o que é necessário? É fazer uma análise criteriosa da participação do setor produtivo, primário, secundário e terciário, principalmente nas variáveis produção, emprego e renda. Então, onde que esse município está produzindo, onde que ele está gerando emprego e onde que ele está gerando renda. Na dimensão institucional e estrutural, a gente tem que fazer uma avaliação da rede viária disponível no município, na região imediata e intermediária, porque as pessoas precisam circular, essa produção precisa ser escoada e assim por diante. A energia, saneamento, principalmente de esgotamento sanitário e de resíduos sólidos. Tá? A maioria tem abastecimento de água, mas não tem rede de coleta de esgoto e também não tem um programa definido de resíduos sólidos que possa atender toda a população do município. Orientação e prestação de serviço financeiro tem que estar disponível no município para que essas pessoas não se desloquem para o município vizinho e, por conta disso, acabam, na verdade, consumindo outros serviços básicos, financeiro, cartorial, técnico e educacional, de formação, e de estrutura de plano diretor, de cadastro, de planos de saneamento, de plano municipal de turismo. Alguns municípios aqui no sul do estado de Santa Catarina estão produzindo os seus planos municipais de turismo. Eu acho isso extremamente importante. Eu acompanhei agora, recentemente, o município de Nova Veneza, o município de Uruçanga, e assim por diante, criando os planos municipais de turismo e, a partir de então, estruturando dentro da prefeitura, um corpo técnico, contratando um turismólogo e contratando um ou outro mais técnicos para fazer parte dessa equipe, para fazer com que esse plano saia do papel. Eu acho isso muito positivo, e os municípios aqui, na verdade, eles estão se voltando para essa oportunidade, principalmente depois pós-pandemia. Parece que acordaram e as coisas estão andando. Nessa outra dimensão sociocultural, a gente tem que ver algumas questões que estão muito voltadas para a questão da população. Primeiro,
saúde da população. O que nós temos em termos de mortalidade? O que nós temos em termos de morbidade e longevidade dessa população, que está dentro desses territórios? A educação da população. Eu quero saber o grau de escolaridade por faixa etária. Violência. Nossa violência está muito alta, então, tipos de violência. A pobreza desses territórios. A questão, por exemplo, da habitação precisa ser estudada, analisada, com propriedade, com relação à propriedade, à estrutura física, à localização e à infraestrutura básica disponível nessa habitação, além dos aspectos históricos de ocupação do território, principalmente de povoação, povoamento, colonização e origem. A gente tem, visto alguns exemplos de alguns municípios que têm comunidades, assim, quilombolas e comunidades também indígenas, e isso, tem dificultado o desenvolvimento, por alguma razão. Tem que dar uma estudada nesses aspectos históricos para ver essas questões de povoamento, de colonização e origem, e como que isso está estruturado, e quem sabe mudar um pouquinho esse quadro. No quadro, não, aliás, na dimensão ambiental, nós precisamos trabalhar a qualidade de água, solo e ar, principalmente com relação a recursos hídricos. Antes mesmo de nós começarmos aqui nosso bate-papo, troca de ideias, eu estava conversando com o professor e ele fez alguns questionamentos com relação ao saneamento básico aqui em Florianópolis, com relação às praias e assim por diante. Então, desde a última visita que ele esteve aqui, que eu não vou citar o nome, mas faz alguns anos já, a gente evoluiu. A passos, lentos, mas nós evoluímos. Ou seja, os nossos governantes, eles estão se preocupando com o nosso saneamento básico. Lógico que é um processo lento, mas precisa serem, a estrutura, a esfera pública precisa, de alguma forma, enfrentar esse problema, para que a gente tenha melhores condições, então, de abastecimento de água e de saneamento básico. E que os nossos recursos estejam disponíveis para a vulnerabilidade, já que a gente está tentando, de todas as formas, vender sol e praia. Então, eu não posso ter praias poluídas. Para isso, eu preciso fazer investimentos que, por vezes, são volumosos. No quadro natural, precisa ser feita uma avaliação para a gente trabalhar, de alguma forma, as questões de geologia, relevo, clima, hidrografia, vegetação e uso da terra, para a gente construir um cenário da qualidade da paisagem. Turismo, vendemos paisagem, gente. Então, se eu estou vendendo paisagem, se eu tenho qualidade de paisagem, eu posso me candidatar aí para desenvolver um ou outro segmento do turismo no meu município. Aí, com essa ideia de clusters, isso avança bastante. Bom, na dimensão econômica, eu preciso definir índices para atingir o indicador econômico. Então, eu vou trabalhar com 4 indicadores que estão dentro daquelas dimensões. Eu só vou exemplificar um aqui. No indicador econômico, nós vamos trabalhar com 10 índices. A gente ainda não chegou num denominador comum se todos esses índices são ou não importantes. A gente fez aí um trabalho de correlação dos índices, a gente obteve uma boa correlação, mas talvez se a gente diminuísse a quantidade de índices, poderia obter resultados melhores. Mas ainda é uma incógnita. Então, nós vamos trabalhar aqui nessa equação o índice do emprego formal municipal,
o índice do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços, o índice do Fundo de Participação do município no Estado, o índice das despesas orçamentárias do município no Estado, o índice do consumo de energia setorial do município no Estado, isso é importante, o índice do PIB per capita no município, no Estado, isso voltado para os municípios. O índice do valor adicionado do município, o índice de vitalidade da economia no município, o índice do saldo migratório de emprego no município, no Estado, e o índice da receita orçamentária. E esses todos vão ter um peso dentro da nossa equação. Mas como que nós vamos estabelecer esse peso? Então, alguns pesquisadores aqui, que já usaram alguns índices e assim por diante, atribuíram a partir, sabe, de um tratamento estatístico. A nossa ideia é atribuir o peso usando esse método de análise hierárquica, tá? O processo de análise hierárquica, que foi desenvolvido aí por Thomas Sachs no início da década de 70, voltado para a administração. Depois eu acabei utilizando esse método de análise hierárquica para análise de áreas de risco e assim por diante, para estabelecer pesos. Então, utilizando o método Delphi, nós vamos consultar especialistas na área da economia para eles atribuir esse peso P para nós. Então, eles vão atribuir esse... Sim? Vocês avançaram muito até agora, mas especificamente nos indicadores econômicos, nós temos uma lacuna intransponível no Brasil. Veja que o Peru, a Venezuela, o Chile, se não me engano, tem mais um país, não estou lembrado, já tem as suas contas satélites. A Organização Mundial de Turismo recomenda aos seus países membros que façam as suas contas satélites, né? Nós, da Universidade de São Paulo, através da FEA, Faculdade de Economia e Administração, já apresentou há mais de 15 anos atrás, 20 anos atrás, exatamente, a primeira proposta para desenvolvimento das contas satélites do turismo, sem as quais são 10 tabelas que, eventualmente, iriam ajudar muito a esses indicadores econômicos, especificamente do turismo, que nós não temos ainda. Recentemente, o ministro anunciou que nós estamos aguardando lá com o projeto que fizemos, do professor Décio da Cota, que é professor da Faculdade de Economia e Administração, fez um belíssimo projeto no sentido de que o Ministério desenvolvesse. Mas o Ministério entendeu e se aproveitou de grande parte da proposta e encaminhou isso para o IBGE, que até agora não conseguiu desenvolver, confesso a você que, na minha opinião pessoal, por falta de expertise diante de todas essas tabelas já definidas e exauridamente pesquisadas. Não é? Isso dificulta muito esses indicadores da economia do turismo no país. Professor, muito bem lembrado. Isso demanda tempo e muito trabalho para que você consiga construir a tua base de dados e, a partir de então,
começar a calcular cada um desses índices para chegar Sim, no valor do indicador. Se nós claro. tivéssemos essa disponibilidade, talvez o IBGE, talvez nem seja só expertise, mas acho que é falta de recurso mesmo para que ele possa, na verdade, abraçar esse compromisso e atender esse objetivo que vocês estão demandando. Então, a Sim, gente perde, por vezes, semanas buscando dados em diferentes fontes e, por vezes, inconsistentes, modelando esses dados em tabelas para poder construir o índice e chegar no indicador, perfeito. sabe? Isso é muito trabalhoso. Mas aqui, nessa questão aqui, vai ser importante porque talvez outros estudos na área de turismo possam aproveitar essa questão desse método de análise hierárquica, junto com a metodologia Delphi, que Sim, especialistas contribuam para indicadores dentro da área do turismo. Nesse perfeito. caso aqui, dentro dos indicadores econômicos. Depois nós vamos criar, mais para frente, esse nosso grupo de pesquisa está construindo o indicador social-cultural dos municípios, o indicador ambiental e o indicador institucional e estrutural. No final, nós vamos ter o indicador do desenvolvimento municipal. Então, cada um dos indicadores com o mesmo peso, a priori a gente definiu que ele vai ter um peso 0,25, e aí nós vamos ter o indicador do desenvolvimento municipal dos municípios que nós vamos pesquisar. Nesse momento, nós estamos pesquisando 61 municípios. Tá? Por que 61? São os municípios com o menor DIH e DH de Santa Catarina, que tem um total de 295 municípios. Então, o governo do estado criou um projeto chamado Gente Catarina, e dentro desse projeto ele contratou alguns pesquisadores para trabalhar essa questão da análise, que tem como objetivo maior isso aqui: definir estratégias de desenvolvimento territorial integrado, e que terão, então, que ser construídos por meio de ferramentas de inteligência e de análise situacional. Então, eles vão nos mostrar as fragilidades, as potencialidades desses municípios para que a gente possa estabelecer o que nós chamamos de vocações territoriais. Isso não é uma tarefa simples, porque a gente já vem aí trabalhando algumas semanas, 2 meses, e agora que a gente conseguiu definir o escopo da metodologia. Construímos esse caminho e vamos trabalhar com índices de desenvolvimento econômico, estrutural, ambiental e social e cultural. Eu queria muito, professor, que num outro momento, quando tivermos toda essa metodologia toda definida e com alguns resultados já produzidos, que você me convidasse novamente para que eu pudesse vir aqui e Com muita satisfação. E discutir os além resultados. disso, Nilson, eu quero me colocar à disposição. Não sei se você sabe, cara, há algum tempo que não falamos, eu sou membro do Conselho Nacional de Turismo desde o Itamar Franco. Eu represento no Conselho Nacional do Turismo, por notória especialização, a presidência da República. E isso desde o Itamar Franco, não havia o Ministério do Turismo, mas havia o Ministério de Indústria, Comércio e Turismo. Depois se tornou Ministério de Esportes e Turismo. E sempre teve um conselho de turismo. Tá? E até chegar, finalmente, já no 2003,
com o governo Lula, o Ministério de Turismo, e a partir daí, então, eu tomo novamente assento, indicado sempre pela Presidência da República, atualmente também. Então, eu gostaria muito de apresentar isso ao Conselho, não é? Quando você achar que ele está absolutamente em condições de ser proposto para um grande programa do Ministério de Turismo. Isso vai nos exigir ainda, eu acredito eu, mais uns 6 meses de trabalho. Perfeito. Porque agora a gente vai fazer essa rodada utilizando o método Delphi, vamos trabalhar com especialistas na área econômica para ver se esses indicadores, esses índices que nós estamos propondo, eles são ou não validados por esses especialistas e que pesos eles vão atribuir a cada um desses índices. Depois a gente vai trabalhar com especialistas na área social e cultural, especialistas na área ambiental e de infraestrutura e assim por diante. Muito bom. Então, no final, a gente vai ter um sistema desenvolvido dentro de um ambiente computacional em que esses dados eles vão ser alimentados automaticamente e você vai monitorando o desempenho do teu município. E aí vai trabalhando a competitividade, a cidadania e a equidade dentro desses territórios. Perfeito, muito bom. Eu queria fazer, para finalizar, depois posso abrir para perguntas, eu queria fazer um convite para o pessoal com relação ao 13º Seminário de Pesquisa em Planejamento e Gestão Territorial. Então, desde 2010, eu venho coordenando esse evento. Tá? Então, nessa edição, a gente está com planejamento e gestão territorial como tema geral, e estamos com 5 grupos temáticos. Geoprocessamento no desenvolvimento regional, restauração socioecológica nas paisagens florestais e campestres, áreas protegidas e desenvolvimento regional, processos naturais no antropoceno e geoturismo no desenvolvimento regional. Por que esse do geoturismo, na verdade, foi agora uma oportunidade que a gente teve, porque recentemente foi chancelado aqui o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul. Então, nós temos aí mais um geoparque no Brasil, e agora ele necessita, ser estudado e, a partir disso, desenvolver alguns projetos que possam, fazer com que a região usufrua dessa chancela e que também atenda às exigências que vêm estabelecidos lá dentro desse documento. Então, não é assim tarefa tão simples. Então, a gente está trazendo eles para dentro do evento, exatamente para eles nos dizerem aí o que estão fazendo. Tem uma parceria muito forte com essa questão do geoturismo, com o professor Marcos Nascimento. Tá? Então, ele é uma das autoridades aí nessa área. Muito bem. Então, aqui tem o site do evento e também temos um Instagram. E quero fazer aqui talvez vocês tenham interesse em visitar, nós temos um Google Drive, onde tem bastante material do Laboratório de Planejamento e Gestão Territorial, produzido ao longo desses, talvez, 15 anos aí de trabalho. Dentre eles, eu coloquei 3 aqui, o Turma do Geoparquito, que foi um trabalho que a gente fez lá com a parceria com o Geoparque Cânions do Sul. E depois, o ano passado, nós produzimos Turismo em Áreas Protegidas. E esse ano, pela editora Atena, Áreas Protegidas e Turismo. Tá? Tem um pouquinho de diferença nesses títulos, quando você for ver os capítulos que estão dentro desses livros. Dos 2, muito bons. Para quem era da área do turismo aí, que quiser se aventurar aí
nesse segmento de áreas protegidas. Eu agora estou me aventurando em função dessa parceria com alguns professores aí do sul e norte de Minas Gerais. Professor, era isso, muito obrigado. Espero ter aí, pelo menos, despertado curiosidade e interesse de algumas pessoas. Sem dúvida nenhuma. Do material que vai ficar disponível. Muito bom, Nilson. Eu agradeço realmente a sua exposição, veio ao encontro do que esperávamos, e eu não tinha dúvida nenhuma que, pelo tempo, pelo intervalo de tempo que não nos vemos, desde aquela sua visita a Caxias também, não é? No nosso curso, eu percebi a sua disposição e a sua grande paixão vamos chamar de... Na época, você se dedicava muito ao geoprocessamento. Agora, verdade. Você se dedica de uma forma muito mais holística, né? E com uma visão ampliada, inter e transdisciplinar, né? Buscando um horizonte maior, necessário. Você sabe muito bem que o nosso Programa Nacional de Regionalização de Turismo, na verdade, configurou as 300 e tantas regiões turísticas do país, mas, na verdade, não existe efetivamente ainda o processo de clusterização, ou seja, foram identificadas e incentivadas algumas iniciativas importantes. Claro que algumas regiões, principalmente do Sul e Sudeste, avançaram mais do que as do Norte e Nordeste, Centro-Oeste, mas, na verdade, o que eu, pessoalmente, venho detectando, que e tenho dito isso com muita frequência e insistência até no Conselho Nacional de Turismo, a toda oportunidade que tenho de comparecer e me pronunciar, eu tenho cobrado muito, não só a questão das contas satélites, que não se justifica até agora o Brasil não tê-las, e também, e principalmente, o próprio programa de regionalização de turismo, né? Da organização do espaço turístico do país. Né? Por quê? Eu tenho dito que há um problema difícil de superar. E você, de início, logo no início, antes de iniciarmos o programa, conversando informalmente, você falou dos recursos. Realmente, o grande problema do Ministério é o Ministério que tem menos recursos dentre todos os demais ministérios. Então, é evidente que as coisas ficam limitadas, porque o interlocutor, e isso é muito importante, Nilson, o interlocutor do Ministério do Turismo, junto aos estados e os municípios, é o Fórum dos Secretários de Turismo. Ora, cada secretário tem o seu orçamento limitado e a sua atenção centrada no seu estado. E, evidentemente, nos municípios de interesse turístico, nos MITs, que efetivamente compõem a região turística do seu respectivo estado. Agora, imaginar que este conselho, né, que na verdade é o
é o Fórum dos Secretários de Turismo, o interlocutor das políticas públicas e, especificamente, do plano de regionalização de turismo do Ministério, junto aos estados. Hoje nós temos como presidente o secretário de Minas, que é um excelente expert na área, mais jurídica, mas que tem esta visão e sabe da dificuldade dos recursos para, com os seus colegas, desenvolverem. O Ministério não tem como deslocar nem recursos, nem pessoal técnico para os estados. Então, depende muito de iniciativas como essa, da sua pesquisa, da sua equipe, da sua instituição, que são fundamentais, né? Que é o que eu tenho cobrado insistentemente, né? Do modelo da governança de turismo, que, na verdade, não ocorre. Né? Então, isso dificulta. Não adianta você delimitar as áreas com potencial turístico, os parques naturais, as reservas naturais e os parques temáticos, enfim, se você não tem efetivamente esta visão estruturada e planejada, globalizada, que o cluster permite e que reitera a governança regional através, seja das instâncias de governança regional, as IGR, ou das DMOs, né? Que é muito utilizado na Europa, por exemplo. Elas têm uma atuação muito presente. E, para não falar dos Estados Unidos, que utilizam os Conventions Bureau, que tem recursos da iniciativa privada para financiar as pesquisas e desenvolver esses estudos. E também a França, com a Maison de France e todas essas concepções que efetivamente conseguem reunir o poder público, a iniciativa privada e o terceiro setor. Infelizmente, no nosso país, turismo não é uma prioridade de Estado ou uma política de Estado, é uma política de governo, por enquanto. E isso dificulta efetivamente todas essas. Mas eu quero cumprimentá-lo, você fez como não poderia deixar de ser, uma brilhante exposição de um trabalho de pesquisa que vocês vêm realizando, que deve nortear efetivamente um projeto mais amplo, maior e mais abrangente em todo o território nacional. Quero, inclusive, colocá-lo em contato com a coordenação da secretaria que cuida do planejamento regional, do plano de regionalização do turismo do Ministério, para que essa live seja ouvida por ela e que a Ana Clara, Islene, vamos providenciar o envio, o pedido. Se ela não estiver nos ouvindo, ela costuma estar assistindo as nossas lives, mas que essa live foi muito importante para a complementação e realmente a conclusão a médio e longo prazo, mas com um rumo mais correto e assertivo do planejamento regional do turismo. Então, vamos disponibilizar isso e a fala do professor Nilson para
a secretaria que cuida do plano de regionalização do turismo do Estado, do país. Muito obrigado, Ilso. Temos perguntas, Gislene? Não, nós não temos perguntas, mas, professor Nilson, eu gostaria de solicitar esses endereços que você tem aí no final dessa sua apresentação, que você passe eles para mim, que aí eu coloco ele abaixo da descrição do vídeo e ele fica disponível para quem quiser acessar. E chegou um comentário aqui, tá? A Luciana Viveiros diz o seguinte. Muito me parece que a grande dificuldade das IGRs é a falta de orientação especializada para o desenvolvimento do turismo. Professor Mário, concorda? Concordo plenamente. É o que eu disse. As IGRs, na verdade, ainda existem dentro de uma concepção do Ministério em que o interlocutor, acabei de falar sobre isso, é o secretário de Turismo do Estado, que pertence a este órgão que tem representação do Ministério junto aos estados, que é o Fórum dos Secretários de Turismo. A secretaria, como a Ana Clara, que cuida do programa de regionalização, não tem recursos nem funcionários para instalar essas instâncias de governança regional e não tem, evidentemente, recursos para mantê-las, né? Isso cabe ao município, geralmente elas estão localizadas na concepção dos consórcios municipais dos estados, aqueles que foram formados através dos municípios MITs, municípios de interesse turístico. São Paulo conseguiu, com mais recursos, desenvolver mais esse projeto, porque criou, com o ex-ministro e atual secretário de Estado de São Paulo do Turismo, o Vinícius Lumertz, criou os distritos turísticos. Né? Aí sim, mas já com um processo de regionalização, um processo que começa com cento e tantos MITs, 118, não me lembro bem, municípios de interesse turístico, evoluíram para o programa de regionalização do turismo. Dessa evolução nasceram os consórcios e foram, pouco a pouco, construindo-se as governanças regionais. Portanto, as instâncias de governança regionais ou DMOs do Estado de São Paulo estão um pouco mais consolidadas, nem todas, mas algumas já efetivamente incorporadas naquilo que o Vinícius chamou de Programa Turismo 2030, que, evidentemente, tem este período para desenvolver todos os distritos turísticos que nasceram do consórcio dos municípios, dos MITs, que estarão recebendo recursos para desenvolver as suas respectivas regiões. Legal, muito bom. Professor Nilson, nós agradecemos a sua presença no nosso programa. Excelente, o senhor trouxe informações novas e bastante pertinentes e importantes. Tá? Então, eu peço que o senhor me passe esses endereços para que eu disponibilize aqui abaixo da descrição do vídeo, que aí o pessoal tem acesso, né? Você tem e-mail, você me mandou um e-mail, né?
Mandei. Então, é nesse Está no e-mail que e-mail eu... do professor, mas pode me passar pelo WhatsApp também. E o senhor já, a hora que o senhor tiver essas informações nas mãos, o senhor entra em contato com a gente e a gente agenda a sua próxima participação conosco aqui no canal. Muito obrigado, Gislaine. Obrigado, professor Mário, pelo convite. Obrigado, Nilson. Eu que agradeço. Olha, hoje eu tive uma grande, não surpresa, porque eu te conhecia suficientemente para saber do seu conteúdo, do seu empenho, do seu trabalho e do quanto você se debruça sobre essa questão, desde o geoprocessamento até o planejamento regional e a governança necessária para manter tudo regularmente funcionando, desse trabalho magnífico que vocês vêm realizando. Muito obrigado pela tua rica e inspiradora contribuição. Eu que agradeço, me coloco à disposição e vamos mantendo contato, professor. Vamos sim. A gente ficou um tempo sem conversar, mas agora agora vamos conversar novamente. Vamos conversar mais. Tá bom, um abraço. Aqui está chovendo bastante, não tem problema. Aqui também. Aqui também. Tá. Bom, um abraço. Eu aproveito para lembrar todos que estão nos assistindo, estão quietinhos, ou aqueles que nos assistirão, que nós temos semanalmente 2 quizzes. Vamos lá, são 5 perguntinhas só sobre turismo, todas são sobre turismo, tem umas bem interessantes aí. Participe, compartilhe, deem sugestões. Não esqueçam que na próxima semana, uma live especial em comemoração ao 2º aniversário do programa Troca de Ideias com o professor Mário B. Uma boa noite e até semana que vem. Boa noite a todos, um grande abraço.